Sou o agente Rafael Duarte. Trabalho na Polícia Ambiental na Amazônia. Por mais que os relatórios oficiais digam o contrário, ninguém está realmente preparado para o que vive aqui. A selva tem ritmos e intenções que não se encaixam nos nossos protocolos. Não importa quantos cursos, quantas missões, quantos anos você coloque dentro da mata. A verdade permanece a mesma. Tem coisa que a gente só aprende na marra. E uma delas é simples. Certezas não sobrevivem por muito tempo na Amazônia. Naquela noite, minha equipe e eu estávamos em patrulha rotineira numa área de desmatamento ilegal que vinha crescendo rápido demais para ignorar. O comandante pediu um pente fino discreto, porque havia denúncias de invasores que se deslocavam à noite, usando clareiras improvisadas para escapar da fiscalização regular. Até aí, nada fora do normal. O tipo de ocorrência que a gente aprendeu a lidar sem criar paranoia. Mas isso foi antes de encontrarmos as pegadas. E antes que eu comece a explicar, preciso deixar claro. Eu não sou o tipo de agente que vê espírito em formigueiro. Tem muita lenda por aqui, principalmente entre as comunidades ribeirinhas, mas meu trabalho sempre dependeu de analisar o que está na minha frente, não o que poderia estar escondido na escuridão. Só que naquela noite, nem o treinamento, nem o bom senso, nem a lógica deram conta de explicar o que vimos. Estávamos eu, Rocha e Quemara, os dois que você já conhece da minha outra história. Messias não estava com a gente dessa vez, o que, olhando agora, talvez tenha sido um erro. Ele tinha um jeito estranho de perceber a mata quando algo nela não estava normal. Uma sensibilidade que parecia exagerada, até que você testemunha algo que desafia seu próprio entendimento. Seguíamos pelo varadouro estreito, lanternas baixas para não entregar nossa posição, ouvindo apenas o som úmido da noite. Cigarras, água pingando das folhas, galhos estalando sob o peso de algum animal pequeno. Nada que chamasse atenção. Foi Rocha quem parou primeiro. "Vocês estão vendo isso?" Ele sussurrou, apontando para o chão. No início, pensei que fosse pegada de anta. O formato ovalado, a profundidade, o espaçamento, tudo batia. Mas conforme me aproximei, algo não fazia sentido. A pegada parecia recente demais, fresca demais, como se tivesse sido feita segundos antes de chegarmos. Eu me abaixei, passei a mão por cima do contorno sem tocar a terra. Era funda, pesada. Aparentava um animal grande. "Anta", murmurei. "Uma fêmea adulta, talvez." Quemara balançou a cabeça. "Não nessa região. Aqui não passa anta faz semanas. Lembra do relatório do posto avançado? Elas migraram mais para o norte." Eu ia responder quando percebi. A pegada seguinte não era igual à primeira. Ainda parecia de anta, mas o formato mudava levemente. A largura era maior, o ângulo também. Como se a pata tivesse rotacionado de um jeito estranho. Não era impossível, mas, naquele padrão, era improvável. Seguimos mais uns passos. A terceira pegada não parecia de anta. Não parecia de nada que eu conhecesse. Era maior, mais funda. E tinha marcas laterais, como se dedos tivessem pressionado a borda da lama. Quemara ficou pálida. "Isso não é normal. A terra tá mole", Rocha disse, tentando se convencer. "Pode ser deformação. Vamos seguir o rastro." Seguimos. Foi um erro. A trilha de pegadas começava como se fosse de um animal comum, e pouco a pouco ia se tornando outra coisa. Como se algo estivesse mudando enquanto caminhava. Ou pior, como se algo estivesse decidindo qual forma queria ter. A quarta pegada era mais alongada. A quinta parecia quase humana, mas muito maior. A sexta... Bom, a sexta eu preferi não classificar. Eu me ajoelhei novamente, sentindo o ar quente da floresta preso sob o peso da noite. Tentei manter a racionalidade, mas a sensação incômoda na nuca não permitia. "Isso não é um animal", Quemara sussurrou. "Então o que é?" Rocha perguntou, com uma bravura que estava claramente diminuindo. Eu não soube responder, mas antes que eu tentasse, o rádio chiou. Seco, baixo, como se alguém tivesse tentado falar e desistido. Só que não havia ninguém na frequência.
Ninguém naquela área além de nós três. Kemara encostou a mão no meu braço. Rafael, isso tá errado. Muito errado. Sim, estava. Porque quando levantamos as lanternas, percebemos algo que nenhum de nós tinha notado. As pegadas não estavam indo para algum lugar. Elas estavam vindo. E paravam exatamente onde estávamos. As pegadas terminavam nos nossos pés. Não havia continuidade. Não havia fuga. Não havia rastro seguindo adiante pela mata. Era como se a coisa, fosse lá o que fosse, tivesse parado exatamente onde estávamos. E simplesmente desaparecido. Ou subido. Ou descido. Ou mudado de forma. Eu preferi não especular. Rocha deu 2 passos para trás, como se o chão pudesse se abrir a qualquer momento. Kemara passou a mão na lateral do pescoço, um gesto nervoso que só aparecia quando ela estava realmente assustada. Isso aqui é pegadinha de invasor. Rocha insistiu sem convicção. Eles querem assustar o patrulhamento, fazer a gente recuar. Então, por que as pegadas mudam de tamanho? Kemara rebateu. Por que parecem evoluir? Deformação. Lama mole. A voz dele falhou na última palavra. Eu me abaixei novamente, ignorando a sensação incômoda de que a floresta estava inclinando ao redor. Não literalmente, mas psicologicamente. Como se o peso de todas as árvores estivesse vindo na nossa direção, esperando nossa próxima reação. Cheirei a terra. Quente. Mais quente do que deveria. Isso sempre é mau sinal. Não toca. Kemara advertiu baixinho. A última vez que você encostou em algo que não devia, a marca demorou semanas para sumir. Ela estava certa. Eu ainda lembrava da sensação, como se algo tivesse pulsado de volta através da pele. Isso não é humana, eu disse, estudando a forma estranha da pegada. Mas também não é de bicho conhecido. Então o que você acha que é? Rocha perguntou. Eu levantei o olhar. A floresta estava quieta demais. Não sei, respondi, mas não quero descobrir aqui parado. Demos meia volta. E foi aí que percebemos o segundo problema. As pegadas não apenas vinham na nossa direção. Elas também apareciam atrás de nós. Não havia como negar. Não havia como racionalizar. Porque enquanto caminhávamos, algo, ou alguém, pisava depois de nós, deixando marcas frescas, brilhando na luz das lanternas como se tivessem sido criadas segundos antes. Pegadas que não existiam quando passamos por ali na ida. E pior, as pegadas atrás de nós eram diferentes das da frente. Menores, mais próximas umas das outras. Quase curiosas, como se fosse outra coisa. Seguindo pela mesma trilha, cheirando nossa passagem, querendo entender o que éramos. Kemara segurou o rádio. Base Alfa, aqui equipe 3, câmbio. A voz dela saiu firme, mas os dedos tremiam. Estática. Rocha tentou outra frequência. Nada. Eu desliguei o rádio, esperei 3 segundos, religuei. O aparelho chiou, mas não com sinal, com som, respiração. Baixa, úmida, lenta, como se alguém estivesse segurando o rádio a poucos centímetros da boca. Nós 3 ficamos imóveis. A respiração continuou, e continuou, e continuou, até que do nada, parou completamente. E então, 3 batidas rítmicas. Tum, tum, tum. O rádio morreu de vez. Rocha quase deixou a arma cair. O que foi isso? Eu não respondi de imediato, porque naquele momento percebi outra coisa, totalmente silenciosa, totalmente errada. A floresta inteira estava olhando para a gente. Não é metáfora, não é exagero, é sensação. Uma que qualquer agente experiente aprende a reconhecer. A selva muda quando a presença humana se torna irrelevante. E naquela hora, nós não éramos mais os predadores. Nós éramos o assunto. Precisamos sair da trilha, eu sussurrei. Agora. E ir para onde? Kemara rebateu. A mata tá fechada de todos os lados. Justamente.
Minha voz estava baixa, mas firme. Se ficarmos no caminho que essa coisa está usando, vamos guiá-la direto até nós. Rocha balançou a cabeça, nervoso. E se entrar na mata for pior? Eu olhei novamente para as pegadas, as da frente e as de trás. Elas estavam se aproximando umas das outras, como se duas coisas estivessem prestes a se encontrar, bem no ponto exato onde estávamos. Pior, respondi, é ficar parado. Meti o facão na primeira brecha de mato e abri passagem. Anda. E a floresta abriu junto comigo, por vontade própria, como se quisesse que a gente entrasse. Quemara prendeu a respiração. Rocha empalideceu. E eu senti uma coisa na base da coluna. Um aviso. Uma intuição que não vinha de mim. A mata estava permitindo nossa passagem. E isso nunca significa algo bom. Eu respirei fundo, virei para os dois e disse: a partir daqui, ninguém olha para trás. E entramos. A mata fechou atrás de nós com um som que não era vento, nem folhas, nem nada que eu conseguisse comparar com algo natural. Não foi barulho, foi sensação. Como uma porta que se fecha devagar, sem encostar, mas deixando claro que não vai abrir tão cedo. Rocha engoliu seco. Isso não estava assim quando passamos pela área de manhã. Eu lembro dessas árvores. Elas eram mais afastadas. Eu toquei o tronco ao meu lado. A casca estava quente, mais quente do que deveria estar naquela hora da noite, como se a árvore tivesse febre, como se estivesse respirando. Quemara caminhava atrás de mim, visivelmente tensa. Ela segurava o braço para evitar que o tremor da mão denunciasse seu medo. Mantenha calma, eu disse. Fica perto. Eu tô perto, ela respondeu, com a voz baixa e firme. O problema é o que tá perto da gente. Eu sabia o que ela queria dizer. A mata estava quieta demais. Não havia insetos. Não havia pássaros. Nem sequer o som das copas balançando. Era como caminhar dentro de um pulmão que havia parado de respirar. E no fundo, muito fundo, dava para sentir um ritmo quase imperceptível. Uma vibração que vinha da terra. Algo que lembrava pulso. Ou máquinas antigas operando distante. Ou outra coisa. Nós seguimos cortando o visual, tentando avançar por entre as raízes. Foi então que percebemos a segunda anomalia. As pegadas não ficaram para trás. Elas estavam ao lado. Não existia trilha aqui. Não havia poça de lama, nem solo molhado o bastante para imprimir marcas. Mas mesmo assim, a terra ao nosso redor começou a mostrar indentações. Primeiro pequenas, discretas como dedos leves pressionando o solo. Depois maiores, mais profundas, mais definidas. Como se algo invisível estivesse caminhando junto conosco, imitando nosso ritmo, pisando onde pisaríamos. Se tivéssemos 4 pernas. Quemara parou de respirar por um segundo. Rafael, ela sussurrou, isso tá acontecendo mesmo, né? Sim. Não havia motivo para mentir. Mas continua andando. Rocha girou devagar, varrendo a mata com a lanterna. A luz não alcançava longe. Parecia ser engolida pelo ar pesado, úmido, denso como fumaça. Isso tá errado, disse ele. Isso tá muito errado. Não é animal, não é humano, não é nada que a gente conhece. Não começa a entrar em pânico, eu avisei. Não tô entrando em pânico. Ele respirava rápido. Tô só descrevendo. Aí aconteceu o primeiro evento que eu realmente não conseguia encaixar em nenhuma explicação racional. As pegadas pararam. Mas o som não, porque nesse exato momento ouvimos passos, passos leves, passos que não se encaixavam com nenhum de nós três, passos que vinham do alto. Quemara ergueu a lanterna. Não, não, não. Os passos continuavam acima das nossas cabeças, como se algo estivesse andando pelas árvores. Mas não havia galho grosso o suficiente para suportar peso. Não havia sombra. Não havia olho refletindo. Apenas som. Som puro. Som impossível. Eu fiz sinal para que apagassem as lanternas.
Quemara hesitou. Rocha arregalou os olhos assustado. Mas eu sussurrei. Melhor que isso nos veja menos. Apagamos. A escuridão caiu como uma manta pesada, mas o som continuou. Toc, toc, toc. Como um animal curioso, ou uma criança descalça, ou uma coisa tentando nos entender. Eu prendi a respiração e tentei ouvir além daquilo. Foi nesse silêncio que percebi o mais perturbador. Os passos estavam tentando nos imitar. A cadência era igual à nossa, a altura, o intervalo, como se a coisa estivesse testando, aprendendo, repetindo. Quemara apertou meu braço. Isso tá tentando copiar a gente. Eu sei. Mas por quê? Eu não respondi, porque eu tinha uma suspeita. E não queria dizer em voz alta. A floresta não estava só observando. Ela estava selecionando. Foi quando o rádio de Rocha ligou sozinho, sem toque, sem estática. Apenas uma única frase. Tem alguém indo até vocês, não é humano, saiam da mata agora. Uma voz masculina, firme, rápida, urgente, mas tinha um detalhe impossível. A voz era minha, exatamente minha, tom, ritmo, respiração, tudo. E eu não tinha falado nada. Rocha deixou o rádio cair no chão. Quemara me encarou com o rosto completamente branco. Rafael, ela sussurrou. Você ouviu isso? Eu ouvi. E pela primeira vez naquela noite senti algo que não queria admitir. A coisa imitando nossas pegadas. Agora estava imitando a minha voz. E se estava usando minha voz, então já tinha entendido como eu pensava. O que significava apenas uma coisa. Aquilo não estava nos seguindo. Aquilo estava nos estudando. Rocha tentou recuperar o rádio, mas eu segurei o braço dele antes que ele tocasse no aparelho. Não encosta. Minha voz saiu baixa. Se isso aí acabou de imitar minha voz, não sabemos o que mais ele consegue fazer com eletrônica. Quemara recuou um passo, olhando para o rádio como se fosse uma cobra prestes a atacar. Rafael, aquilo lá não foi efeito da mata. Não foi interferência. Era você. Era a sua voz exata. Eu respirei fundo, sentindo a floresta apertar ao nosso redor. Eu sei. Mas não era isso que me assustava. Era o conteúdo da mensagem. Tem alguém indo até vocês. Não é humano. Saiam da mata agora. Era exatamente o que eu pensaria. E exatamente como eu falaria se estivesse tentando salvar alguém. Mas eu não tinha dito aquilo. O som vinha de algum ponto logo acima de nós. Entre as árvores, entre as folhas, entre qualquer coisa que estivesse ali. Rocha se virou para mim, suando frio. A gente precisa voltar pelo caminho de onde veio. Esse caminho não existe mais. Quemara respondeu. E eu sabia que ela tinha razão. As árvores haviam se fechado atrás de nós. Eram as mesmas, mas também não eram. As raízes tinham mudado de lugar. As copas pareciam mais pesadas. A mata tinha se reorganizado para nos empurrar em direção às pegadas. E as pegadas que mudavam. Eu puxei o facão. Não adiantaria, mas segurá-lo me dava a sensação de ter algum controle, ainda que fosse uma mentira reconfortante. A gente segue, eu disse. Devagar. Fica atento ao que muda, não ao que se repete. Como assim? Rocha perguntou. Predadores repetem padrões, coisas inteligentes. Mudam. A gente presta atenção nas mudanças. Foi então que percebemos. As pegadas ao nosso lado tinham parado. Totalmente. Não havia mais marcas se formando no solo. Mas o som acima de nós continuava. Só que mais lento agora. Mais pesado. Mais consciente. Toc, toc, toc. Quemara puxou minha camisa. Ele não tá imitando mais a gente. Ele tá esperando. Rocha sussurrou. Esperando o quê? Eu não respondi. E a floresta respondeu por mim. O som parou. E outro começou. Bem fraco, como se viesse de um ponto muito distante da mata. Um choro. Choro de criança. Não pode ser. Não existe criança aqui. É um som em pós. Não escuta isso. Quemara disse, tampando os ouvidos como se tivesse treinado aquilo a vida toda.
Rocha, por impulsão, quase chamou. Ei, tem alguém aí? Eu o empurrei antes que ele pudesse terminar a frase. Não chama. Mas se for uma criança? Ele insistiu. Não é. Como você sabe? O choro continuou. E continuou. E continuou. Até que algo estranho aconteceu. Ele começou a repetir. O mesmo padrão. A mesma intensidade. A mesma respiração. A mesma pausa. Como se um áudio estivesse preso no loop. Kemara olhou para nós dois. A mata não chora igual 2 vezes. Eu fechei os olhos. E finalmente entendi o padrão. Era o mesmo truque. O choro era tão perfeito que parecia mecânico. Não era natural. Era aprendido, imitado. Assim como as pegadas. Assim como minha voz. A coisa estava tentando achar a melhor isca possível. E se estava mudando a estratégia, então significava que a primeira não tinha funcionado. Nós. A trilha ficou mais estreita, a mata mais escura, e de repente, o choro parou. Tudo parou, como se alguém tivesse apertado o botão mudo no universo. E aí ouvimos algo que não fazia sentido. Muito pior do que pegadas, muito pior do que choro falso, muito pior do que minha própria voz. O som de um radiocomunicador ligando mais ao fundo. Meu rádio. Mas o meu estava desligado. Só que a voz que saiu não era minha. Era uma voz rouca, mansa, idosa. Quebrei na hora, porque eu conhecia aquela voz. Rafael, você está me ouvindo, meu neto? Meu coração parou no meio do peito. Kemara arregalou os olhos. Rocha congelou, e eu senti as pernas tremerem. A voz no rádio repetiu. Não tenha medo da mata, meu filho. A vovó tá aqui. Minha avó estava morta desde que eu tinha 6 anos. E mesmo assim, eu reconheci. Cada sílaba, cada pausa, cada carinho na entonação. Isso não é ela, Kemara sussurrou. Rafael, isso não é ela. Eu queria acreditar. Mas a coisa fez algo que acabou comigo. Ela falou o apelido que só minha avó usava. Rafinha. Eu perdi o ar. Rocha caiu de joelhos. Kemara segurou meu rosto com força, quase chorando. Rafael, olha para mim. É ela, murmurei. Eu lembro dessa voz. Não é ela, Kemara gritou. É algo usando a memória que você deixou na mata. E então a voz da minha avó mudou e disse: Venha, não tenha medo. A floresta quer te ver. Eu entendi. Aquilo não estava tentando nos assustar. Aquilo estava tentando me chamar. Chamar pelo que estava dentro de mim. Pelo que a floresta dizia que eu era. Pelo que eu não queria ser. Eu estava sendo escolhido. E aquilo que imitava tudo ao meu redor estava aprendendo como me fazer responder. Eu não sei como descrever a sensação de ouvir a voz de alguém que você ama. Alguém que está morto, vindo de um ponto da floresta onde nem rádio pegaria. É como se o coração lembrasse antes da mente, como se o corpo respondesse antes da consciência. Por um instante, eu quis ir. Eu quis seguir aquela voz por puro reflexo infantil, como alguém que volta ao colo da mãe depois de um pesadelo. Kemara percebeu isso. Ela percebe tudo, e por isso ela me deu um tapa no braço, forte o bastante para quebrar o encanto. Não vai, ela gritou. Rafael, não vai. Mas eu ouvi. A coisa sabe o que você quer ouvir. É só isso. É tudo o que ela faz. Copiar, repetir, roubar voz. Rocha aproximou devagar, ainda trêmulo. Rafael, a tua avó morreu mesmo, né? Eu fechei os olhos, respirei fundo. A mata parecia se aproximar. Morreu? Respondi. Eu lembro do enterro. Lembro da casa vazia depois. A voz voltou no rádio com uma calma quase doce. Você ficou tão pequeno naquele dia, Rafinha. Tão sozinho. Meu corpo travou. Porque isso era verdade. Era uma memória. Uma lembrança tão íntima que eu nunca contei a ninguém. Nem a minha mãe. Nem a Kemara. Nem ao departamento. Como... sussurrei. Como ela sabe disso? Kemara ficou pálida. Rafael, isso não vem da tua avó. Então vem de quê?
Vem da parte da mata que te conhece. A mata não conhece ninguém. Rocha rebateu, mas sua voz estava vazia. Quemara engoliu seco. Aqui ela conhece sim. Ao redor, as árvores pareciam mais altas, mais antigas, mais conscientes. Eu passei a mão no peito sem pensar. E senti. Quente. A marca. A mesma marca que queimara no outro caso. A mesma marca que eu jurava ter desaparecido. Não. Eu murmurei. Não é possível. Isso tinha sumido. A cicatriz estava apagada. Quemara tocou meu ombro. Ela não some, Rafa. Ela só dorme. Rocha deu um passo para trás. Dorme? Dorme quê? Vocês dois sabiam disso e não falaram nada? Ninguém sabe disso, Quemara respondeu. As lendas falam. Os povos mais velhos contam. Mas não é ciência, não é documento. O que nasce na mata, a mata não esquece. Eu respirei fundo. Tentei controlar a tremedeira nas mãos. O rádio chiou de novo. Dessa vez, a voz não tentou ser minha avó. Tentou ser eu. Não deixa eles te afastarem, Rafa. Você sabe que a floresta está falando a verdade. Você sentiu da primeira vez. Você lembra? Minha espinha gelou. A coisa estava imitando não só minha voz, mas meus pensamentos, minhas dúvidas, minhas sombras internas. Quemara apertou meu braço. É falso. É tudo falso. Eu sei, respondi. Mas ela tá ficando boa demais nisso. Rocha olhou para cima, para as copas das árvores. A gente precisa sair daqui. Agora. Antes que essa coisa descubra como mexer com a gente de outro jeito. Mas era tarde. Muito tarde. Porque no segundo seguinte, ouvimos outro som vindo da mata profunda. Um som que nenhum animal deveria conseguir produzir. Passos. Correndo. Rápidos. Desesperados. Não eram os nossos. Não eram imitações. Eram reais. Pesados. Humanos. Quemara arregalou os olhos. Tem alguém vindo? Não, eu disse imediatamente. Isso é impossível. Não existe base humana nessa direção. Não existe trilha. Não existe aldeia. Não existe estrada. Nada. Mas os passos continuavam, direcionados a nós. Rocha levantou a arma. Quem tá aí? Identifique-se! Os passos pararam. Do nada. No mesmo instante, a mata segurou o ar como se tivesse engolido o vento. E então, a voz veio. Uma voz que eu jamais esperava ouvir de novo. Uma voz masculina, cansada, falha, quase chorando. Rafa? Não. Eu senti o mundo girar. Não pode ser. Não pode ser. Rocha ficou imóvel. Quemara abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A voz repetiu. Filho, é você? Eu tremi como não tremia desde criança, porque aquela voz era a voz do meu pai. O homem que desapareceu na mata 13 anos atrás. O homem que nunca encontraram. O homem cujo corpo nunca foi recuperado. O homem que, oficialmente, está morto. Mas a voz estava ali, vivendo entre as árvores, chamando por mim. E para meu desespero absoluto, eu quis responder. Meu coração bateu tão forte que parecia deslocar as costelas por dentro. Não era só susto. Não era medo. Era algo muito mais profundo, mais primitivo. Era esperança. Pai? Saiu de mim antes que eu pudesse impedir. Rocha girou me encarando como se eu tivesse acabado de enlouquecer. Não, ele sussurrou alto. Rafael, não responde. Você sabe muito bem o que essas coisas fazem. Mas eu não sabia. Eu não sabia mais o que era coisa e o que era memória. A voz repetiu, agora mais perto. Rafa, sou eu. Tô machucado. Preciso de você. Eu senti minhas pernas se moverem. Um passo involuntário. Quemara agarrou meu pulso com força suficiente para deixar marca. Para. Agora. Isso não é seu pai. Mas e se for? Minha voz saiu pequena, quase infantil. Quemara. E se for ele mesmo? E se ele tiver sobrevivido e... Ele não sobreviveu. Ela cortou, dura. Você sabe disso. A mata tomou. A mata não devolve desse jeito.
O silêncio que veio em seguida doeu mais do que qualquer grito. Porque eu sabia. Mas a voz... Aquela voz não era imitação. Era tom. Era respiração. Era cadência. Era a forma exata que ele dizia meu nome quando estava com medo de me perder. E num detalhe ainda pior. Ela falava como alguém machucado, cambaleante, fraco, desesperado. Filho, por favor. Eu fechei os olhos. Era crueldade demais para ser acaso. Rocha levantou o rifle. A gente vai dar meia volta e sair daqui agora. Se aquilo quiser seguir, que siga. Mas a gente não vai para dentro disso. Não dá para voltar. Kemara lembrou. A mata fechou atrás da gente. Ela escolheu o caminho. Então a gente corta um novo. Rocha rebateu, começando a golpear as raízes com o facão. O facão travou. Não porque a raiz era dura, mas porque algo segurou a lâmina antes que ela encostasse na madeira. Era como tentar cortar o músculo do próprio mundo. Eu me aproximei devagar. Rocha, para. Por quê? Porque ela não quer ser cortada hoje. Ele recuou, apavorado. Ela, desde quando a floresta tem vontade própria, porra. Kemara olhou para ele com a expressão mais triste do mundo. Desde sempre. A voz do meu pai veio pela terceira vez. Mas agora, mais próxima ainda. Muito mais próxima. Do tipo de proximidade que faz o corpo pensar que vai ver alguém surgir do meio do breu a qualquer momento. Rafa, por favor, eu tô aqui. Não me deixa sozinho. De novo. Rocha segurou meu ombro. Isso é mentira. Você tem que ouvir a gente. Isso é mentira. Mas eu ouvi outra coisa. Algo que ninguém além de mim parecia notar. A voz dele tinha cheiro. Um cheiro antigo, familiar, que eu não sentia desde a infância. Cheiro de óleo de andiroba nas mãos dele. Cheiro de chuva nas roupas. Cheiro de terra molhada quando ele voltava do campo. Era impossível. Completamente impossível. Mas eu sentia. Kemara percebeu que eu tinha sentido algo, porque o desespero dela aumentou na mesma hora. Não confia, ela gritou. Rafael, a floresta tá usando o que tem em você. E se o que ela tem em mim... Minha voz falhou. For ele? Ninguém soube responder. O silêncio virou faca. E então... A mata abriu um corredor estreito entre duas árvores gigantes, como uma boca sendo escancarada. Como um convite feito só para mim. As raízes se afastaram devagar, com um som úmido, como costelas se separando. Rocha recuou de imediato. Não entra aí. Pelo amor de Deus, Rafael, não entra aí. Kemara ficou na minha frente, respirando rápido, em pânico. Ele quer você. Não nós, não a equipe. Você. Eu engoli seco, porque era verdade. A voz voltou, agora surgindo exatamente do corredor recém-aberto. Filho, eu tô machucado. Preciso da sua ajuda, como eu precisei naquele dia. Você me ouviu, lembra? Ouviu meu grito, mas não achou a trilha. Meu sangue gelou, porque isso ninguém sabia. O grito. A última coisa que ouvi do meu pai foi um grito na mata. Um grito que ainda me acordava de madrugada. Mas eu nunca contei isso a ninguém. Ninguém. Como ele sabe disso? Eu sussurrei com a garganta fechando. Kemara segurou meu rosto e me obrigou a olhar para ela. Porque a mata entra na tua memória. Entra no teu medo. Entra no que te quebrou. E usa tudo contra você. É assim que ela caça. É assim que ela escolhe. Rocha tremia tanto que deixou cair o rádio. E foi aí que ele percebeu algo que nós não tínhamos visto. No visor quebrado, no reflexo torto da tela, uma silhueta se movia no corredor. Alta, magricela, de braços longos. Mas não era meu pai, e nunca tinha sido. Rocha caiu sentado no chão. Ai, meu Deus, isso não tem rosto. Kemara puxou meu braço. Rafael, não é seu pai. Não é seu pai. Não é seu pai. O som que saiu do corredor mudou. A voz ficou mais grossa. Mais rouca, mais vazia, como se estivesse cansada de fingir. Rafa, filho, por que você não vem?
Eu tô esperando. Para. Minha voz saiu arranhada. Para com isso. A coisa recuou um passo, mas o corredor da mata continuava aberto, esperando, chamando, como se fosse inevitável. E talvez fosse, porque nesse momento, a marca no meu peito queimou tão forte que eu quase desmaiei. Kemara segurou meus ombros antes que eu caísse. Ele tá perto de descobrir por que a mata te quer. E se ele descobrir, a gente não consegue mais te tirar daqui. Rocha ficou de pé, trêmulo, com o rifle apontado para o corredor. Tá vindo para cima da gente ou não? E então, pela primeira vez naquela noite, o corredor respondeu. Não com voz, não com som, mas com movimento. Lento, pesado, definitivo. Algo lá dentro deu o primeiro passo em nossa direção. O corredor da mata parecia um túnel cavado pela própria escuridão. E aquele primeiro passo, aquele som seco, pesado, arrastado, não parecia pertencer a nenhum animal conhecido. Era um som vertical, como se algo muito alto estivesse tentando lembrar como se anda. Rocha apontou o rifle tremendo tanto que a ponta da arma fazia um semicírculo no ar. Avisa antes de atirar, eu sussurrei. Ele riu. Um riso histérico, de puro desespero. Eu não sei nem se consigo puxar esse gatilho. Kemara estava ao meu lado, mas era como se o corpo dela estivesse preparado para arrancar o meu do chão se eu tentasse dar um único passo em direção ao corredor. Não olha direto, ela disse. Olha só o movimento. Se você olhar direto, ele usa o olhar contra você. Como? Rocha perguntou sem saber se queria a resposta. Como quiser, Kemara disse. Ele imita. O segundo passo veio, mais claro, mais firme, como se a coisa estivesse ficando confiante. A silhueta avançou um pouco, e a luz mínima que filtrava entre as copas deixou ver um pedaço, só um pedaço, do que se mexia lá dentro. Longo, extremamente longo, desproporcional, ombros estreitos demais, braços longos demais, e a pele parecia lisa e escura como couro encharcado. Um terceiro passo. Dessa vez, próximo o bastante para ouvirmos outra coisa. Respiração. Mas não era respiração humana. Era molhada, como se algo respirasse com o pulmão cheio de água. Rocha fez um som de nojo como se fosse vomitar. Isso não é gente. Isso é... Não fala. Kemara cortou. Não dá nome pro que não tem nome. Eu respirei fundo, sentindo a marca no peito latejar como se estivesse tentando empurrar algo para fora da minha pele. O que ele quer? Perguntei sem conseguir tirar o olho da sombra. Kemara olhou para mim com o rosto duro, suado, pálido. Você. O corredor pulsou. Literalmente. A vegetação pareceu inflar como se tivesse pulmões, como se estivesse viva, como se estivesse ajudando. O que quer que fosse aquilo. A voz voltou, mas agora não imitava mais ninguém. Agora era a voz dele. Grossa, vazia, como madeira oca arrastada no chão. Meu nome saiu quebrado, como se a criatura tivesse aprendido a me chamar, mas ainda não sabia direito como moldar a língua ou o pensamento. Rocha recuou, apavorado. Não, não. Não deixe isso falar o seu nome, isso é pacto, isso é vínculo, isso é... Cala a boca. Eu disse sem força, porque era tarde. O quarto passo fez a coisa chegar à borda do corredor. E então nós vimos. Só um pouco, só um contorno, só o suficiente para destruir o que restava do senso de realidade. Era alto, muito alto, desproporcional, como se tivesse sido montado a partir de partes de outras coisas. Ombros estreitos, tronco comprido demais, pernas que pareciam raízes esticadas, braços que arrastavam pelo chão, quase como tentáculos de madeira. Mas o pior foi onde deveria estar o rosto. Não havia rosto. Havia algo tentando formar um. Ele tentava imitar meu pai. Imitar qualquer memória que conseguisse roubar.
mas não conseguia terminar. A forma falhava, o rosto borrava, os olhos não se completavam. Era como ver alguém tentando lembrar um desenho que viu há décadas, mas não tinha mais certeza dos detalhes. Eu dei um passo involuntário para trás. Kemara me segurou com força. Não olha, não olha, ela gritou tremendo. Mas eu já tinha olhado, e aquilo me olhou de volta, mesmo sem olhos. O quinto passo veio, e o chão tremeu. Foi quando percebi outra coisa. A criatura não estava apenas vindo em minha direção. Ela estava me copiando. Um pequeno atraso. Um espelhamento torto. Eu respirei fundo. Ela fez um movimento parecido tentando imitar o som. Eu mexi um pouco o pé. A perna dela se contorceu tentando repetir. Eu engoli seco. O pescoço dela alongou de um jeito impossível, tentando aprender. Ela tá te estudando, Kemara sussurrou. Ela quer te entender. Pra quê? Eu perguntei quase sem voz. Para se tornar você. O sexto passo foi diferente. Ele não avançou. Ele ajustou. Como se estivesse reposicionando o peso. Como se estivesse decidindo qual forma usar. Ele tá escolhendo a próxima versão. Rocha disse, quase desmaiando. Cala a boca, Kemara respondeu, desabando uma lágrima. A mata inteira pareceu aguardar. No sétimo passo, o ar ficou pesado. A floresta prendeu a respiração. Minha marca queimou tanto que eu achei que abriria a pele. E a criatura finalmente falou outra coisa. Encontrei. O quê? Cochichei sem querer. A forma. Kemara arregalou os olhos. Rafael, fecha os olhos agora. Mas eu não fechei. Porque eu queria saber qual forma ela tinha escolhido. No oitavo passo, o corpo dela começou a se contrair, a encolher, a rearranjar os ossos, se aquilo tinha ossos. E então, lentamente, a silhueta começou a ficar exatamente do meu tamanho. O peito estreitou, os ombros alinharam, as pernas encurtaram. O tronco deixou de ser uma coluna retorcida. Ela estava improvisando, tentando aprender o que era ser eu. A cada segundo copiava mais um detalhe. A altura, a postura, a maneira de inclinar o pescoço, até o ritmo da minha respiração. Mas ainda falhava em algo. O rosto. Não conseguia terminar o rosto. A luz mínima que escapava entre as copas iluminou o que ela estava tentando formar. Uma versão torta do meu nariz. Uma sugestão de boca. Um traço de sobrancelha que não combinava com nada humano. E o mais perturbador, ela sorriu. Não um sorriso como o meu. Um sorriso que parecia ter aprendido vendo gente sorrir, mas nunca tendo um rosto próprio para praticar. Rocha deu 2 passos para trás, tropeçando numa raiz. Puta que pariu! Isso tá virando o Rafael. Isso tá virando o Rafael, porra! Cala a boca! Kemara explodiu sem tirar os olhos da criatura. Você tá chamando atenção para ele. Eu senti minha garganta fechar. Porque ele tá copiando? Kemara respirou fundo, lutando contra o pânico. Porque ele tá decidindo se veste você ou só te come. Eu gelei. E a criatura deu outro passo, perfeitamente sincronizado com o meu instinto de recuo. Parecia uma criança imitando um adulto. Só que a criança era feita de sombra e carne úmida. E o adulto era eu. A voz dela veio de novo. Agora mais clara, mais treinada, mais parecida com a minha. R-A-F-A. Eu percebi a intenção. Ele não estava só aprendendo a forma. Ele estava aprendendo o nome. E o nome, aqui, era vínculo. Não responde! Kemara berrou. Não deixa ele falar o seu nome completo! A criatura inclinou a cabeça de lado. Exatamente como eu faço quando tento entender um som distante. Exatamente como meu pai fazia antes de entrar no mato com a voadeira. Era impossível. Era íntimo demais. Ela disse. E dessa vez não era mais minha voz imitada.
Era a voz de alguém que estava treinando ser eu. O som ecoou pela mata e tudo, absolutamente tudo, ficou em silêncio. Nem vento, nem folha. Nem bicho. Nada. Como se a floresta estivesse esperando para ver se eu aceitava. Eu recuei um passo. A criatura recuou também. Eu levantei um pouco o queixo. Ela fez igual. Eu respirei fundo. Ela repetiu milissegundos depois. E então, ela tentou falar outra frase. Uma frase simples. Mas não veio como eu esperava. A criatura abriu a boca, ou o que deveria ser uma boca, e disse: "Sou você." Rocha começou a chorar baixinho, sem conseguir segurar. Kemara simplesmente ficou imóvel, olhando, quase hipnotizada. Não por encanto, mas por puro horror ancestral. Um medo que não se pensa, um medo que se herda. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Por que está fazendo isso? Perguntei sem perceber que tinha falado. Kemara se virou para mim como se eu tivesse acabado de me jogar num abismo. "Rafael, não fala com ele. Você abriu espaço. Você abriu espaço." A criatura deu um passo à frente. Um passo rápido demais para ser imitação. Um passo decidido. E então, ela desfez o rosto que estava tentando copiar. A boca desapareceu. Os olhos sumiram. As sobrancelhas se apagaram. Tudo deslizou para trás como argila derretendo. Foi como se dissesse: "Não preciso mais fingir. Já sei quem você é." E aí, o corpo dela começou a mudar de novo. Mas agora não estava mais copiando a mim. Nem ao meu pai. Nem a ninguém que eu conhecesse. Agora, estava ficando humano demais. Uma forma humana perfeita demais. Simétrica demais. Sem erros, sem cicatrizes, sem falhas. Uma forma que parecia ter sido desenhada por alguém que nunca viu um humano de verdade. Apenas imaginou a ideia de um. Rocha deu um passo atrás, quase tropeçando. O que ele está tentando virar agora? Kemara entendeu antes de mim. E a expressão dela mudou para puro pavor. "Rafael?" "O quê?" Perguntei sem fôlego. "Ele não está copiando você." "Então o quê?" Ela respirou fundo e disse da forma mais fria possível: "Ele está criando a forma em que ele vai te levar." E antes que eu pudesse reagir, a criatura falou com voz humana perfeita. Uma voz que não vinha de mim, nem do meu pai, nem de ninguém conhecido. "Vem, a mata já te escolheu." E a marca no meu peito queimou como se estivesse abrindo. A marca no meu peito queimou com tanta força que eu quase caí de joelhos. A sensação não era só dor, era convocação. Como se algo estivesse puxando de dentro para fora, pedindo espaço, abertura, passagem. A criatura ficou imóvel, terminando de ajustar aquela forma humana perfeita demais. Sem falhas, sem rugas, sem história. Parecia um molde vazio esperando para ser preenchido. E eu sabia com o que ela queria ser preenchida. Comigo. Kemara percebeu na hora que eu ia desmaiar. Ela me segurou pelos ombros, puxando meu rosto para o dela. "Fica comigo. Olha para mim. Não olha para ele." "Eu não consigo." Minha voz saiu falhada. "Consegue sim. Você é teimoso demais para morrer desse jeito." Rocha, por outro lado, estava numa espiral de pânico. Ele tremia tanto que a arma batia no próprio colete. "Ele vai levar o Rafael. Ele vai levar. Ele vai levar ele." "Cala a boca, Rocha." Kemara explodiu. "Você tá ajudando ele desse jeito. Ajudando quem?" "A coisa que quer ele." A criatura deu um passo. Só um, mas bastou. A atmosfera mudou como se o ar tivesse ganhado peso. Meu pulmão travou. Meus músculos enrijeceram. Era como se a floresta inteira estivesse prendendo a respiração. A voz da criatura saiu clara, absolutamente humana agora. Perfeita. "Rafael." Ele falou meu nome completo, sem falha, sem atraso, sem eco, como se tivesse nascido sabendo. Kemara fechou os olhos na mesma hora. "Pronto. Acabou." Ela sussurrou com a voz quebrada. "Ele aprendeu seu nome."
O que isso significa? Rocha perguntou desesperado, que agora ele pode chamar. E foi isso que ele fez. Rafael. Vem. Eu travei inteiro. A sensação não era hipnose, era familiaridade. Era como ouvir alguém muito próximo me chamando num sussurro, como o chamado de uma lembrança esquecida, como instinto. Meus pés começaram a se mover. Eu não mandei. Eles apenas foram. Um passo, depois outro. Kemara agarrou meu braço com ambas as mãos, cravando as unhas. Não vai, não vai, não vai, não vai. Eu não tô indo. Eu menti. Tá sim. A mata tá puxando você. Rocha apontou o rifle para a criatura de novo. Se você der mais um passo, eu atiro. Rocha. Eu tentei falar. Não faz isso. Isso não é gente. Bala não vai. A criatura virou o rosto vazio para ele e sorriu. Não um sorriso humano. Um sorriso imitativo. Um sorriso aprendido. Rocha recuou até encostar numa árvore. Meu Deus. Meu Deus. Não olha para o sorriso. Kemara ordenou. Ele imita a emoção para fazer você achar que é gente. A criatura finalmente deu o segundo passo na nossa direção. Mas não era avanço. Era aproximação calculada. Como um professor andando até o aluno para mostrar que ele tinha acertado a resposta. Ela se aproximou de mim. Exatamente da minha altura. Exatamente da minha postura. E disse: Você já sabe que foi escolhido. Desde a primeira marca. Desde a primeira noite. Desde antes de nascer. Meu coração disparou. Como você sabe disso? Perguntei sem perceber. Eu não sei. Você sabe. Eu só uso o que está em você. Kemara puxou meu rosto com força, me obrigando a olhar para ela. Rafael, não conversa com isso. Se você conversar, você valida. Você dá forma. Você assina o pacto. Eu tentava respirar. Eu só quero entender. Entender o quê? Ela chorou. Ele só existe para te levar. Rocha, agora sem forças, soltou o rifle e caiu de joelhos. Isso é um demônio? Não. Kemara respondeu, ainda me segurando. Demônio é coisa de igreja, de livro, de gente. Então o que é? É mata. É fundo da terra. É o que vive aqui desde antes do que é humano ser humano. A criatura inclinou a cabeça, estudando cada músculo do meu rosto. Você entende mais do que eles. A marca sabe. A marca quer. Minha mão tocou o peito por reflexo. A marca queimava. Mas agora, algo diferente acontecia. Pulsava. Como se estivesse respondendo à presença da criatura. Rocha viu e entrou em completo desespero. A marca acendeu. A marca acendeu. Não acendeu. Kemara retrucou. É só calor, é só. Mas ela parou de falar. Porque não era só calor. A marca estava respirando. Expansão. Contração. Expansão. Contração. Como um pulmão preso debaixo da pele. A criatura deu o terceiro passo. Agora estava a menos de 1 metro de mim. Eu podia sentir o calor úmido do corpo dela. O cheiro de madeira molhada, de raiz recém-cortada, de terra escura e viva. Ela ergueu um dos braços. Um braço humano. Quase bonito. Quase real. E estendeu a mão para mim. Venha. Ela disse. Quero lhe mostrar onde você começou. Kemara gritou. Rocha desabou. Eu quase fui. E então, uma única folha caiu da copa. Só isso. Uma folha. Mas o som dela tocando o chão, não estava sozinho. Algo se moveu atrás da criatura. Algo grande. Algo antigo. Algo que fez ela recuar meio centímetro. Meio. Mas recuou. Kemara arregalou os olhos. Rocha ficou mudo. E eu senti o ar mudar. Outra presença entrando na mata. Mais velha. Mais profunda. Menos imitativa. A criatura virou o rosto lentamente, como se tivesse percebido que não éramos mais os únicos naquele trecho da floresta. E pela primeira vez, eu vi medo no corpo dela. Não humano, mas medo. Do quê?
De quem? A mata ficou absolutamente imóvel. E então, uma voz, suave, ancestral, impossível, veio da escuridão atrás dela. Você pegou demais o que não lhe pertence. A frase atravessou a mata como uma lâmina silenciosa. Você pegou demais o que não lhe pertence. Não parecia uma ameaça. Não parecia raiva. Parecia constatação. O tipo de voz que não discute, que apenas anuncia o que já é. A criatura congelou. Literalmente. Os músculos falsos, as articulações imitadas, tudo parou como se alguém tivesse puxado o fio que a animava. Rocha ficou tão imóvel que eu achei que tivesse desmaiado de olhos abertos. Kemara levou a mão à boca. Meu Deus. Ela sussurrou. É ele. Ele quem? Perguntei, ainda preso no transe, incapaz de piscar. Ela não tirou os olhos do breu. O que vive no fundo da mata. O que guarda o que é dela. O que não imita. O que não copia. Você tá falando do ancestral. Do que existia antes de qualquer aldeia, antes de qualquer nome. Eu não entendi. Mas meu corpo entendeu. O ar mudou. A floresta inteira parecia ter se abaixado, como se curvando diante de algo mais velho do que ela mesma. Da escuridão, duas silhuetas se separaram. Mas eram só sombras. Não sombras de forma. Sombras de presença. Era como olhar para um lugar onde a luz simplesmente não conseguia existir. A criatura, aquela que tentava me copiar, começou a se desfazer levemente. Como se estivesse derretendo de dentro para fora, nervosa, confusa, pequena. Pela primeira vez, ela parecia fraca. A voz antiga falou de novo. Devolva o que tomou. A criatura deu um passo para trás, como uma criança repreendida. E um som baixo, úmido, quase choroso saiu dela. Um lamento que fez meu estômago virar. Não, ela respondeu, mas a voz não era humana. Era de raiz sendo arrancada da terra. Eu encontrei. Encontrou porque ele chamou. A voz antiga respondeu. Mas não para você. A marca no meu peito queimou. A criatura se virou para mim. Era como olhar alguém que tinha feito todo o esforço do mundo para aprender quem eu era. E agora estava prestes a ser obrigado a esquecer. O rosto dela, aquele rosto perfeito demais que ela montou, começou a rachar na superfície. Como verniz quebrando, como porcelana velha. Ele é meu, ela disse, a voz oscilando, perdendo firmeza. A marca trouxe. A presença atrás dela se aproximou. O chão tremeu levemente. Não por peso, mas por origem. A marca é da mata. Você não. Eu sou mata. A criatura tentou argumentar, mas a voz falhou na última palavra. Não nasceu aqui. Só se alimenta. Eu tomo o que encontro. E tomou demais. A criatura recuou mais um passo. E agora? Agora ela tremia. Kemara sussurrou perto do meu ouvido. Ele tá protegendo você. Ele quem? Minha voz saiu rouca. A mata. O original. O que vem antes de tudo que copia. Eu queria perguntar mais. Queria entender. Queria respostas. Mas então, a presença antiga saiu da escuridão. E o que eu vi não era uma forma. Era a ausência da forma. Como um ser que não precisava de corpo para existir. Como se fosse parte da própria floresta materializada em densidade. As folhas próximas a ele ficavam escuras. A luz desaparecia. As sombras se aprofundavam até virar vazio. O mundo ao redor dele parecia menos real. E ele tocou, ou algo equivalente a um toque, o ombro da criatura imitadora. O efeito foi imediato. A criatura arqueou o corpo como se estivesse sendo drenada. O rosto desmontou totalmente. Os músculos falsos se derreteram. Os braços perderam forma. A pele escureceu, rachando como barro seco. Devolve. Repetiu a presença antiga. E então, um som saiu da criatura. Um som tão horrível, tão profundo, tão carregado de desespero que meus ouvidos arderam. Era como se estivesse vomitando.
Memórias. Vozes se soltaram dela, uma após a outra, em jorros. A voz do meu pai, a voz da minha avó, a minha própria voz, a de Rocha, a de Quemara, a de dezenas de pessoas que eu nunca ouvi. Gritos, risos, choros, pedidos, chamados, como se ela estivesse cuspindo tudo o que roubou. A mata absorveu cada voz como se estivesse recolhendo folhas caídas. No final, a criatura ficou pequena, frágil, vazia, sem rosto, sem forma, sem intenção, e desabou no chão como uma árvore podre. Mas não morreu. Ficou ali, tremendo, como se aguardasse o julgamento final. A presença antiga recuou meio passo e falou diretamente comigo. A marca o trouxe, a marca o chama, a marca o entrega. Meu coração congelou. Entrega para quem? Perguntei, sem conseguir evitar. E a resposta veio suave, triste, definitiva. Para aquilo que te espera. Quemara apertou meu ombro com tanta força que minha pele ardeu. Rocha começou a balbuciar uma prece antiga. E eu senti a marca se mover de novo, como se estivesse respondendo ao chamado, como se estivesse despertando, como se finalmente tivesse entendido que o que quer que me esperasse na mata não era mais uma criatura imitadora, era algo maior, algo que até ela temia, algo que ainda não tinha mostrado o rosto, mas que agora estava vindo. A presença antiga permaneceu diante de nós por alguns segundos que pareceram horas. Não tinha rosto, corpo definido ou postura reconhecível, mas havia uma força, uma gravidade, que fazia a floresta inteira se curvar. E mesmo assim, não era hostil. Era como um juiz que não decide, apenas anuncia. A criatura imitadora tremia no chão, reduzida ao que realmente era. Um casco oco, um erro da mata, um reflexo que exagerou na fome. E então, a presença falou novamente. O que te espera já viu seu nome, já viu sua memória, já viu seu medo. Eu senti o estômago virar. O que me espera? O começo. Aquela palavra pesou tanto que minhas pernas quase cederam. Quemara engoliu seco, os olhos fixos no chão, como se olhar diretamente para aquela força fosse pedir para ser arrancada dali. Você pode tirar isso dele? Ela perguntou, a voz trêmula. A marca. Ele não pediu. Ele não escolheu. A presença não respondeu imediatamente. As folhas ao redor balançaram sem vento, como se a própria mata estivesse decidindo. Por fim, a voz veio como se tivesse atravessado muitas camadas de terra. A marca não se tira, apenas se aceita, ou se paga. Meu peito ardeu, pulsando num ritmo que não era o meu. E qual é a diferença? Perguntei. Se aceita quando se retorna, se paga quando se foge. Rocha recuou como se tivesse sido atingido. Retorna para onde? Para onde veio. Eu tentei respirar, mas o ar parecia denso demais, pesado demais. Eu vim da mata? Perguntei, quase sem voz. Todos vêm. Poucos são chamados de volta. A criatura imitadora fez um som fraco, como folhas sendo esmagadas. Ainda estava viva, ou algo parecido com viva. A presença se virou para ela e disse a última sentença. Você tomou o que não era seu. Agora devolveu. Vá. A criatura encolheu, sumindo lentamente entre as raízes, como se estivesse sendo puxada de volta para uma cova antiga. Ela desapareceu em silêncio. E então, só restávamos nós três. Eu, Rocha, Quemara e aquilo. A presença voltou-se para mim pela última vez. Quando chegar a hora, a mata vai abrir o caminho. Não lute contra o chamado. Não corra dele. Só veja. Ver o quê? Perguntei. A resposta veio como sussurro carregado no tronco das árvores, no musgo, na raiz. O que você é? E então, ele desapareceu. Sem som, sem luz, sem vento. Apenas deixou de estar ali. A mata voltou a respirar, lenta, pesada, viva. Os insetos voltaram.
O ar se moveu e a temperatura caiu. Era como se a floresta tivesse soltado o ar depois de segurar por tempo demais. Rocha caiu de costas e começou a chorar. Um choro seco, desesperado, cheio de medo. Kemara me virou pelo ombro e enfiou a unha no meu peito exatamente sobre a marca. Rafael, olha para mim. Eu tô olhando. A marca, ela não apagou. Eu olhei. Não tinha apagado mesmo, mas tinha mudado. Não era só queimadura, não era só cicatriz. Era forma. A marca tinha se aberto como se não fosse só algo sobre a pele, mas algo que quer sair dela. A dor era menor agora, mas o calor era pior. O que isso significa? Perguntei. Kemara respirou fundo, tão fundo que o peito dela tremeu. Significa que você não vai voltar a ser só gente. Eu não quero ser outra coisa. Não é questão de querer. Rocha tentou se levantar. A gente precisa sair daqui. Agora. Sim, Kemara disse, antes que a mata mude de ideia e feche de novo. Começamos a andar. A floresta abriu caminho para nós como se tivesse sido cortada por mãos invisíveis. E tudo parecia normal. Pássaros, insetos, cheiro de terra molhada. Mas nada era normal. Porque enquanto caminhávamos, senti algo acompanhando meu passo por dentro da marca. Um pulso. Um segundo coração. E pela primeira vez naquela noite, eu não senti medo. Eu senti reconhecimento. Quando finalmente alcançamos a trilha principal, Kemara soltou meu braço e disse: Rafael, essa coisa vai voltar. Eu sei. E quando voltar, eu vou atender. Rocha arregalou os olhos. Por quê? Porque não é perseguição. Então o que é? Ele gritou. Eu respirei fundo. Olhei para a mata escura que parecia me observar como um animal antigo. Como se estivesse esperando que eu entendesse uma língua que sempre esteve ali, enterrada na minha pele desde antes de eu nascer. Não é perseguição. Então o quê? Kemara repetiu, quase implorando. Eu senti a marca pulsar mais uma vez e respondi. É convocação. A mata respondeu com um farfalhar leve, quase um suspiro, como se tivesse gostado da resposta, como se dissesse, finalmente. E então caminhamos para fora. Mas enquanto os outros voltavam para o posto, eu sabia. Eu sabia que não estava indo embora. Sabia que a floresta não tinha terminado comigo. E sabia, no fundo do estômago, no fundo da marca, no fundo da alma, que a próxima vez que eu entrasse ali, não seria como policial. Seria como algo que eu ainda não entendo. Algo que talvez eu sempre tenha sido. Algo que a mata estava esperando despertar. Algo que já tem meu nome,